Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Henrique Pires e hoje vamos ter um papo aqui sobre como você pode construir a sua autorresponsabilidade, o que você pode fazer para melhorar a sua criação, já que nós somos criadores da nossa realidade. Então, o primeiro ponto que eu quero te dizer aqui é que nós temos a nossa liberdade de escolha. Então, entre o estímulo e a resposta, existe a nossa liberdade de escolha, que é a maneira com que a gente vai agir. Então, sempre que a gente age impulsivamente sobre as coisas, a gente simplesmente reage. Porque, então, a gente tem muitas memórias, a gente tem um condicionamento, a gente tem a nossa identidade, que a gente vai simplesmente agir de determinada forma se a gente simplesmente reagir, for impulsivamente e reagir. Mas entre esse estímulo, entre a resposta, existe a nossa liberdade de escolha. Então a gente tem essa responsabilidade de escolher. Responsabilidade é isso. Responsabilidade, a sua habilidade de responder aos determinados estímulos que tem ao seu redor. Então quando você tem essa essência de simplesmente subordinar um impulso que vai vir aí na sua mente, que vai vir das suas memórias, e você simplesmente subordina esse impulso e você escolhe a melhor maneira de agir, você tem a sua liberdade de escolha. E isso é muito, muito libertador, porque isso vai te dar uma paz muito grande, vai te dar uma liberdade muito grande, porque quando você simplesmente reage, você é uma pessoa reativa. Então tem pessoas proativas, são pessoas que não simplesmente têm lá e fazem iniciativa, mas pessoas que buscam, a partir da sua autorresponsabilidade, agir de determinada forma. Mas quando você é uma pessoa reativa, você acontece o estímulo e você já logo em seguida já dá a sua resposta. Então, como eu já disse, tem o fato, o que acontece na realidade, três coisas, né? O fato, o que acontece, tem a nossa interpretação, a maneira com que a gente vai ver aquelas coisas, a nossa criação que dentro da nossa mente, e tem a nossa resposta. Então, quando a gente trabalha nessa maneira com que a gente interpreta, nessa maneira com que a gente conscientemente, por isso que eu digo que você tem que treinar a sua autoconsciência, treinar porque essa liberdade de escolha é um gatilho muito rápido. Então tem um estímulo e você já automaticamente, impulsivamente já vou agir. Então, por exemplo, chega uma pessoa que ela vai te agride verbalmente, ela vai e te chama de um palavrão ou faz alguma coisa que você automaticamente não ia gostar. Então, mas você lá conscientemente pensa nos seus valores, pensa nos seus princípios, e isso a partir disso você vai lá e busca uma melhor resposta. Porque quando a pessoa ela chega para você e te dá um presente, mas você não aceita esse presente, de quem é esse presente? Da pessoa que te entregou esse presente. Porque se você não aceita, simplesmente não é seu. Então se a pessoa chega com emoção negativa, se a pessoa chega com raiva, chega com ódio, chega ou te fazendo medo, seja qualquer emoção que essa pessoa chegar para te entregar, mas você simplesmente se afasta e não aceita, automaticamente você não se identifica com aquilo que a pessoa está entregando. Automaticamente aquilo vai se tornar ainda coisa da pessoa, não vai ser seu. Essa emoção não vai ser sua. Ele não vai chegar e compartilhar essa emoção com você, não vai passar esse medo para você, não vai passar esse ódio, essa raiva para você, porque você não se contagia pelo que as pessoas têm. Isso foi uma resposta. Mas quando você simplesmente se identifica com o que a pessoa tem, você é uma pessoa reativa. A pessoa chegou com estímulo, você já resposta. Então você tem que aumentar, então você tem que trabalhar na sua capacidade de responder, na sua habilidade de dar resposta, na sua liberdade de escolha, porque isso é o que vai te fazer mudar a sua realidade. Porque imagina que tem as três coisas basicamente que a gente faz que cria a nossa realidade, que é a maneira com que a gente pensa, a maneira com que a gente fala e a maneira com que a gente age. Então essas três coisas são o que cria a nossa realidade. Então, a partir do momento que a gente faz essas três coisas alinhadas, a gente tem uma sincronicidade muito, muito forte e automaticamente a gente vai ter os resultados que a gente quer. Mas isso é uma coisa que você tem que trabalhar, não é uma coisa que simplesmente do dia para a noite você vai ter essa capacidade de pensar, agir e falar da mesma forma. Porque muitas vezes você tem pensamentos impulsivos, você tem pensamentos compulsivos o tempo todo e você simplesmente não consegue controlar esse fluxo de pensamento que tem na sua mente o tempo todo, e você simplesmente se torna uma pessoa reativa.
Você simplesmente trabalha no seu ciclo de preocupação. O que é o ciclo de preocupação? Isso foi o que Stephen disse no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que tem, imagine um círculo grande e dentro desse círculo grande tem um círculo menor. O círculo grande de fora é o círculo de preocupação, que são, por exemplo, as coisas externas a você. Então, a política, a sociedade como um todo, são os comportamentos das pessoas. Tudo isso são coisas que você não tem controle. Então, existem coisas que a gente tem controle, existem coisas que a gente não tem controle. O que a gente não tem controle são as ações das pessoas. O que as outras pessoas têm, a política, a sociedade, as ações das outras pessoas, os estímulos que vai vir fora para você, você não tem controle, mas você tem controle da sua interpretação, você tem controle sobre si mesmo. E isso é o que a gente tem que trabalhar. Porque, como eu disse, a mesma pessoa que pode passar por uma situação pode ter interpretações totalmente diferentes sobre aquela mesma ação. Uma pessoa pode enxergar aquilo como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhorar. A outra pessoa pode chegar como uma catástrofe, como uma coisa de sentir medo, como uma coisa de simplesmente se proteger, como uma coisa de simplesmente culpar as outras pessoas. Então, quando você culpa, quando você se sente vítima de tudo, você simplesmente é reativo. Porque não tem como você ser proativo, você ter essa liberdade, porque isso vai te dar uma liberdade de escolha. É uma liberdade que você tem. Então, você não vai ser uma vítima. A maneira com que você age, você tem que pensar nessa maneira com que você age de acordo com seus valores e princípios. Isso é o que vai criar a realidade. Então você não é vítima de nada. Tudo, a maneira com que você age. Se você age de um jeito, se você escolhe não agir ou você age, de qualquer maneira você está agindo. De qualquer maneira você está criando a sua realidade. De qualquer maneira você está manifestando a maneira com que você pensa, age, fala. Muitas vezes da orientação, mesmo que não seja totalmente congruente, você mesmo assim está manifestando o modo que você está naquele momento. Então, quando você deixa se influenciar pelas condições, pelas suas memórias, pelo ambiente, principalmente pela sua raiva, por exemplo, principalmente por essa sua emoção, então isso é o que são pessoas reativas. Elas são controladas por sentimentos, elas são controladas por estímulos, muitos estímulos fora, elas são controladas por impulsos, elas são controladas por condições, por ambiente, e tudo isso molda a maneira com que ela vai agir. Mas você tem que buscar construir, para você construir a sua responsabilidade, você tem que buscar trabalhar nos seus princípios, trabalhar nos seus valores. Então você vai, quando você não souber, isso é a essência de você ter princípios, quando você não souber a maneira com que você vai agir naquela forma, você vai lá e olha os seus princípios, pensa, como eu agiria baseado nos meus princípios? Se eu tenho um princípio de humildade, então eu vou agir com humildade perante a situação. Se eu tenho um princípio de simplicidade, se eu tenho um princípio de integridade, de falar o que eu penso simplesmente, não vou importar com o que a outra pessoa vai pensar, eu vou falar a realidade, eu sou íntegro comigo mesmo e eu não vou mentir pra mim. Se eu estou pensando isso, eu vou falar isso. Mas as pessoas não fazem isso, elas simplesmente subordinam isso, elas pensam de um jeito, mas elas agem de outro. E isso também tem consequências na sua vida, porque tudo que você faz tem consequências. Se você age ou você reage, de qualquer maneira você vai ter consequências, de qualquer maneira você está criando a sua realidade. Então você tem que trabalhar o seu ciclo de influência. O seu ciclo de influência é si mesmo, é a maneira com que você vai agir, é trabalhar na sua saúde, é trabalhar em si mesmo, é trabalhar na sua plenitude, na sua mente, trabalhar tudo isso. Você vai trabalhar, vai ser um processo, porque tudo é um processo, tudo você vai ter que ter uma caminhada e tudo. Quando você mais treina isso, quanto você mais treina entre o estímulo e a resposta, você ter essa sua liberdade de escolha, maior se torna isso. Porque imagine que é um gatilho, em que você simplesmente apertar e sai o tiro, você vai ter essa sua liberdade de escolha, você vai ter esse tempo de parar, refletir, analisar, utilizando o seu córtex pré-frontal, utilizando também a sua consciência, a sua capacidade de raciocinar, e você vai buscar a melhor forma de agir perante aquela situação, baseado nos seus princípios, seus valores. Porque existem coisas que a gente tem um controle direto. Que é o que a gente tem um controle direto? Nós mesmos, a nossa ação. Existem coisas que a gente tem controle indireto, que é ações das pessoas. Por que controle indireto? Porque você não vai influenciar como as outras pessoas vão agir, como as outras pessoas vão agir, mas você influencia a maneira com que você interpreta, a maneira com que você vai dar resposta àquilo. E tem um controle inexistente, que é coisas que você não vai ter controle de jeito nenhum.
Quando a gente tem controle inexistente, são problemas que a gente não vai ter capacidade nenhuma de modificar. Então a gente simplesmente tem que aceitar, a gente simplesmente tem que interpretar de uma forma que seja benéfica. Então, não sendo vítima de tudo, a gente tem que interpretar de uma forma que seja melhor, que seja benéfica para nós mesmos. Então, essa coisa de você trabalhar no seu círculo de influência é quando você é. Então, eu preciso ser mais proativo, eu preciso ter mais responsabilidade, eu preciso ser mais íntegro, eu preciso ser uma pessoa melhor, uma pessoa que busca mais conhecimento, eu preciso melhorar a minha capacidade de gerar renda, eu preciso melhorar a minha capacidade de conversar com as pessoas. Tudo isso é você ser. Mas quando você simplesmente é pessoa reativa, você trabalha no seu ciclo de preocupação. O ciclo de preocupação é cheio de ter. Então o ciclo de influência é cheio de ser. Então quando eu ser melhor, eu vou ter uma ação diferente. Eu vou agir diferente de determinada forma. Mas quando você trabalha no seu ciclo de preocupação, você é reativo, você vai sempre ter. Quando eu ter uma casa, quando eu ter uma esposa, um esposo, um marido melhor, você vai ser de determinada forma. Então você sempre joga a responsabilidade para as pessoas. Você sempre joga a culpa, a responsabilidade para as pessoas. Muitas vezes a culpa é das outras pessoas. Então a pessoa age daquela forma. A culpa é dela, mas a sua responsabilidade, culpa é diferente de responsabilidade. Então a culpa pode ser delas, mas a responsabilidade de você agir é totalmente sua. Então você não pode jogar a responsabilidade para outras pessoas. A responsabilidade de reagir, de agir, é sempre sua. A culpa pode ser das outras pessoas, mas a sua responsabilidade é sempre sua. Isso é o que eu quero que você construa. Então pense nisso, porque você sempre tem essa sua liberdade de escolher. Isso vai te dar uma liberdade mesmo muito grande, uma paz, uma tranquilidade, porque você simplesmente não vai reagir impulsivamente com o que as pessoas falam e pensam e agem sobre você. Você vai ter o seu centro, os seus princípios, o seu centro em você, e você vai buscar a melhor maneira de agir, a melhor maneira de falar, e assim você vai criar a sua realidade, você vai manifestar o que você realmente acredita.